Recentemente o Gary soltou uma notícia extravagante minimamente, que é sobre uma venda de 10 dos seus imóveis de renda urbana com um lucro absurdo, realmente um lucro absurdo. Hoje a gente vai ler todos esses documentos, inclusive vou ler junto com você o relatório gerencial do Gary, porque tem uma coisa no Gary que poucas pessoas prestam atenção e que pode ser inclusive uma, entre aspas, armadilha para você que tá começando a investir. Ou seja, se eu fosse você, já amassava o like aí na cacetada, porque nós vamos aprender coisa pra caramba nesse vídeo. Quais foram os dois principais fatos relevantes que o Gary soltou? Ele soltou um fato relevante lá em março, falando sobre uma venda que ele tinha feito desse galpão. Inclusive a gente leu juntos aqui esse fato relevante, a gente analisou juntos essa venda e você percebeu que foi uma venda extremamente vantajosa para o Gary. A gente até parabenizou o Gary, apesar de deixar um ponto de atenção, porque era para ser um fundo híbrido, onde tivesse logístico, metade renda urbana. Essa era a característica do Gary e foi essa a promessa do Gary quando ele trocou de Galg para Gary. E aí ele começou a comprar muita renda urbana e ainda vendeu um galpão logístico. Então a gente ficou assim, pô, ele vai ser mais renda urbana, mais galpão logístico, como que vai ser? A ideia é que seja metade. E aí ele vendeu esse galpão aqui, que a venda, sem sombra de dúvidas, foi uma venda muito boa, onde ele vendeu no total o galpão que estava alugado para a BRF por 276 milhões, reduzindo a alavancagem do fundo em 144 e aumentando a disponibilidade em 128, tendo um lucro de 71,5 milhões. É muita coisa esse lucro aqui, principalmente levando em consideração o tempo que esse imóvel madurou, né? Maturou ali dentro da carteira do Gary. Teve uma TIR, que é a taxa interna de retorno, de 28%, equivalente a uma taxa de IPCA mais 20. Eu não entendo como que o pessoal fala que fundo imobiliário não tem potencial de rentabilidade. Cara, sinto muito, mas é quem não sabe fazer conta, ou quem não sabe o que é a TIR, o que significa TIR. É lógico que o objetivo do fundo imobiliário não é o mesmo da ação. Tem diferentes objetivos e pode ser que seu objetivo seja mais enquadrado dentro das ações mesmo. E muitas vezes pode ser que seu objetivo seja mais enquadrado dentro dos fundos imobiliários, mas que é comprovado já através de dados estatísticos, carteiras testadas, é que você tem uma carteira diversificada com o fundo imobiliário, mas também com ação, mas também com ativos no exterior, é o que provém a maior parte da sua rentabilidade. O médio de alocação é responsável por mais de 90% da sua rentabilidade. Então quando você só fecha os olhos para ativos bons que podem diluir o risco da sua carteira, né, diminuir um pouquinho o risco da sua carteira e ainda te entregar rendimentos de IPCA mais 20 no período, é absurdo, né? Essa foi a venda feita lá em março. E agora veio esse novo relatório, esse comunicado de mercado recente, no dia 2/7, dizendo que, olha só, o Gary 11 vem comunicar aos cotistas que estão em tratativas comerciais para a venda de 10 lojas de propriedades do fundo, locadas atualmente pelo Grupo Mateus e pelo Grupo Pão de Açúcar. O portfólio é composto por 10 ativos distribuídos em diferentes estados do Brasil, todos atualmente locados por meio de contratos atípicos para as duas grandes redes de varejo alimentar. A proposta apresentada é de 464 milhões e 485 milhões. O fundo registrará uma redução de 355 de alavancagem. Perceba, na outra venda teve redução da alavancagem. Aqui vai ter redução da alavancagem. Você vai entender isso. Isso é muito importante no Gary. O Gary, ele tá crescendo, mas ele tá crescendo alavancado. E essas alavancagens são casadas, de CRI casados com os aluguéis. Então, quando ele vende um imóvel, automaticamente ele deixa aquele passivo do CRI referido para o dono do imóvel. Então, se trocou o nome do dono do imóvel, antes era Gary, agora é outro, quem tem a dívida é o outro. Ou seja, automaticamente, muito da alavancagem do Gary vai ser, entre aspas, quitado, porque ele vai entregar junto. É como, por exemplo, eu te entregasse um carro que vale 100 mil, só que eu ainda estou devendo 30 mil, então eu tenho um ativo de 100 mil, com uma dívida de 30 mil. Quanto que é o patrimônio líquido? 70 mil. Eu vou lá e te vendo ele por 70 mil e você assume a dívida. Ou seja, é a mesma coisa de eu ter vendido para você por 100 mil. Não é que eu vendo o carro por 100 mil e quito a minha dívida. Não, eu vendo ele por 70 mil e você assume a dívida. E aí perceba, além de diminuir a alavancagem em 355 milhões, e o lucro bruto vai ser estimado entre 135 milhões e 156 milhões, ou seja, entre esse espaço aí de 135 e 156 milhões vai estar ali a casa do lucro bruto, ou seja, 0,91 a 1,06 por cota. É muita coisa de lucro. Você olha aqui para um lucro de R$1,06 para uma cota que hoje está aí na casa dos R$9, cara,
sinceramente é um lucro absurdo. Inclusive, por isso que tá fazendo tanto burburinho no mercado, porque é um dos maiores lucros que o Gary já registrou. Então aí ele vai reforçar as suas disponibilidades em 110 milhões e vai ter uma tira aproximada de 23%, ou seja, uma taxa de IPCA mais 18. Se você sabe investir em fundo imobiliário, o que mais vale a pena? Você investir no fundo imobiliário que consegue taxas desse tipo para você aqui, de IPCA mais 18, além de pagar um provento todos os meses isento de imposto de renda, ou você prefere investir lá no IPCA mais 6, IPCA mais 7, que é uma baita taxa, hein? IPCA mais 6, IPCA mais 7 é baita, você não vê isso sempre não. Você prefere investir lá no IPCA mais 6, mais 7, não receber proventos, vai ganhar com marcação de mercado, se Deus quiser essa taxa cair, você vai ganhar com marcação de mercado, mas o que você prefere? Entende que é perfil de risco, não tem melhor e pior, é perfil de risco, e você ser diversificado, como diria Rei Dalio, santo grau dos investimentos, você ter uma carteira diversificada é o único almoço grátis que existe dentro do mercado financeiro. Dito isso, pra gente entender se essa venda vai ser boa ou não, a gente precisa ler o relatório gerencial. Então aqui vamos dar uma olhada no último relatório lançado aqui pelo Gary. Eu já vou te atualizar de como está aqui a vida do Gary e você vai conseguir encaixar se essa venda aí faz realmente sentido para a situação atual do Gary ou não. Se era melhor eu não vender, mesmo que eu tenha aberto mão desse lucro, eu não vender para continuar tendo o mesmo rendimento que eu estou tendo agora. Afinal, o rendimento do Gary tá absurdo. Se eu jogo aqui na Word, coloco os fundos de logísticas que estão aí entre o PVP de 0,95 e o PVP de 1,05, o Gary tá ali em primeiro lugar, porque apesar de estar mais caro do que os outros, tá pagando um dividendo yield aí de 11,59. Isso é isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda é muita coisa, né? E aí agora vamos ler o relatório gerencial aqui para ver se tem algum detalhe. E eu quero que você preste bastante atenção quando a gente chegar na parte de alavancagem, que eu vou te ensinar um negocinho diferente, hein? Vou te ensinar um negocinho diferente. Então o valor patrimonial da cota tá de 9,5, batendo bem certinho com o valor de hoje, né? Então o PP tá de 1, preço justo, dividendo yield de 11,5, último rendimento de 8 centavos. 39 imóveis, bastante imóvel, né? Liquidez pra caramba, número de investidor cresceu pra caramba, tem um prazo médio de aluguel de 12,5 anos e nada de vacância. A carteira do fundo tá 100% adimplente, significa que todos os inquilinos estão pagando seus aluguéis certinho, não tem ninguém devendo, não tem ninguém atrasado, todos são contratos atípicos de locação, ou seja, são contratos de longa duração, com multas muito grandes, são diferentes dos típicos que é de mais curta duração, que tem uma multa menor, que tem talvez reavaliação para poder aumentar esse aluguel. No caso dos atípicos, a gente abre mão desse reajuste, dessa possibilidade de reajuste do aluguel, mas a gente ganha na previsibilidade, porque vamos fazer contratos longos de 20, 30 anos e com multa rescisória remanescente, por exemplo, uma multa muito alta. Pô, você falou que ia ficar 30 anos, em um ano você decidiu sair, você tá me devendo 29 anos de aluguel. Então é absurdo, né? Normalmente esses inquilinos, eles não saem, o que dá uma previsibilidade maior. Olhando aqui para o guidance de dividendos, que guidance você tem que ler como meta, objetivo. Então o objetivo dos dividendos aqui do Gary é manter aí o pagamento de 0,83 até 0,9, dá para subir ali. E provavelmente se ele fizesse lucro aqui, provavelmente aqui ele já estava em tratativa de negociação, se ele realmente fizesse lucro aí com essa venda, ele vai conseguir sim aumentar esse dividendo aqui, né? Mas precisamos ver se esse 0,83 ele é razoável e se esse 0,83 que hoje está na base, né, na linha piso, ele consegue ser replicado. Olhando aqui para a DRE, eu marquei aqui para você ver, tem aqui desde dezembro de 2023 até abril de 2025, muito bom essa DRE assim longa, né? Eu gosto de ver, comparar esses dados, e se você compara aqui com os últimos meses, a receita total dele, um pouco vem de aluguel de logístico, um pouco vem de aluguel de renda urbana, um pouco vem dos CRIs que ele tem na sua carteira, e um pouquinho, esse 51 ali, vem de resultado de renda fixa, fundos DI provavelmente. Então aqui a gente tem a receita, aqui a gente tem as despesas, e se você olhar para meses anteriores, você consegue perceber que neste mês aqui está a par com os 2 meses anteriores, e sim, ele consegue um rendimento maior do que o que ele distribui, ou seja, o FFO, que é o resultado operacional do fundo, é maior do que o distribuído. Então a gente não precisa ficar com aquele medo de, tá distribuindo 0,8 centavos agora, mas pode ser que daqui 2, 3 meses esteja distribuindo 0,6. Não, 0,8 é bem factível aqui pro Gary, inclusive por isso que provavelmente que eles colocaram aqui um guidance de aumentar esse dividendo, que se tiver aquele lucro lá de R$1 por cota, eles vão ter uma gordura bem grande para poder ficar distribuindo esse novo patamar de dividendos. E aí, a pergunta que não quer calar surge à sua cabeça. Beleza, Léo.
Até agora eu entendi que a métrica do 0,83 centavos está ok. Então pegando aqui 0,083 centavos, multiplicando por 12, que é no ano, eu vou ter aí um rendimento de 0,99 centavos, dividido pela cotação atual que está de 9,05. Eu vejo que eu tenho aqui um yield de 11%, logo, pô, é um yield bom. É um yield bom, teoricamente, comparando ali com a renda fixa e comparando com o Selic, eu vou perder um pouquinho, mas eu não tô levando em consideração aqui ganhos com valorização de cota, não tô considerando nada, tô considerando só o yield, e esse yield é isento de imposto de renda. Então bate ali, por exemplo, no IPCA mais 5, bate ali no IPCA mais 6, com toda certeza esse rendimento. Léo, a pergunta que não quer calar é: compra agora ou não? Compra agora que eu sei que vai ter esse lucro aí que pode aumentar os dividendos ou não? O que você acha que eu faço agora? Para isso a gente precisa continuar analisando o fundo, porque você sabe que a maneira estável dele, a parte estável dele, seria essa distribuição aí de 11% ao ano. Essa é a parte estável do Gary. Ele está com a proposta de venda. Perceba, se ele vender, ele vai ter um lucro e mais um dinheiro ali para poder reinvestir. Então ele vai diminuir um pouco da sua despesa, 355 milhões da sua despesa ele vai diminuir, a alavancagem, que é a coisa que ele tinha que ficar pagando dívida, ele não vai precisar mais pagar. Pensa que você está devendo aí uma parcela de R$1.000 por mês, você vai quitar metade dela, então agora você só vai pagar 500 por mês, você quitou a outra metade, ou seja, vai sobrar mais dinheiro para você, porque você está pagando menos dívida. Além disso, você vai ter um lucro, esse lucro tem que ser distribuído, 95% do lucro dos fundos imobiliários tem que ser distribuído no semestre, pelo menos os auferidos em regime caixa, ou seja, mais um ponto que aumenta os dividendos. Só que esses dois pontos que aumentam os dividendos, eles só estão acontecendo por conta de vendas de imóveis. E lembra, como que vem os dividendos? Os dividendos vêm de aluguéis. Então se eu estou vendendo 10 imóveis, eu vou diminuir a minha receita imobiliária. Ou seja, se eu não conseguir, com todo o dinheiro que eu pegar lá, os 5% que é pro fundo, dos 100 e poucos milhões de lucro, 95 tem que ser distribuído, 5% pode ficar no caixa do fundo. E aí, além desses 5% que o fundo pode deixar no seu caixa, ele pega o valor patrimonial dele. Então vamos supor que a venda seja, só para você entender, isso aqui é importante que você entenda, tá? Vamos pegar aqui, eu vou até escrever na tela. Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos supor lá que os imóveis que o Gary está vendendo, ao todo, eles valem 500 milhões, beleza? 500 milhões, perfeito. Quando o Gary comprou esses imóveis, ele pagou, vamos colocar aqui, 350 milhões. Vou até colocar de vermelho pra você saber que ele pagou, só pra você entender. Eu não tô pegando os números exatos não, tá? É só pra você entender. 350 milhões foi o que ele pagou, certo? Então aqui, teoricamente, se eu comprei a 350 milhões e vendi a 500 milhões, quanto que eu tive de lucro? É isso aí, você acertou. Eu tive de lucro aqui essa diferença, 150 milhões de lucro, certo? 150 milhões de lucro, perfeito. Desses 150 milhões, eu tenho que distribuir 95% de lucro ao cotista, certo? Se é 95%, quanto que vai dar aqui? Vai dar 142,5 milhões que tem que ser distribuído para nós cotistas. Isso aqui vai virar dividendo. Os outros 7,5 milhões, ó, os outros 7,5 milhões pode ficar no caixa do fundo. Lembra? Pode. O fundo pode distribuir 100%? Pode. A obrigação é distribuir 95%, mas isso não quer dizer que ele não possa distribuir 96, 97, 98, 99, 100. Ele pode distribuir tudo, mas a obrigação é 95. Então o que a gente pode contar é isso aqui, ó. Não conte com o ovo no cu da galinha. Conte com aquilo que é certeiro. Isso aqui é certeiro, isso aqui não é, né? Então vamos considerar que isso aqui vai pro caixa do fundo. Beleza, Léo? Ele falou que vai quitar uma alavancagem lá, vamos supor aqui de 300 milhões. Ou seja, preste atenção. O que que vai voltar para o fundo? Eu comprei a 350. Quando eu fui comprar, eu me alavanquei, ou seja, eu tô devendo desses 350 milhões que eu comprei. Na verdade, eu só tinha 50 milhões, então eu me alavanquei aqui em 300 milhões. E aí, com esses 50 milhões que eu investi, teoricamente, porque o resto tudo peguei emprestado, o meu imóvel valorizou para 500 milhões, eu tive ali um lucro absurdo que eu tô distribuindo pros cotistas. E aí, quando eu vender isso, eu vou quitar essa dívida aqui, ó. Eu vou quitar essa dívida aqui, e aí vai ficar 50 milhões mais esses 7,5 do lucro. 50 milhões era do meu dinheiro, que eu tinha comprado o imóvel, o dinheiro do fundo mesmo, do caixa do fundo. Paguei 50 milhões, então esses 50 milhões volta pro caixa do fundo, ele não vai ser distribuído, porque ele não é lucro, ele é dinheiro do fundo. Então ele volta pro caixa do fundo, mais esse 7,5 que é de lucro, mas que o fundo pode reter até 5%. Ou seja, o que que vai sobrar aqui pro Gary? Presta atenção, o que que vai sobrar pro Gary? 57 milhões,5. Não tô usando números exatos, tá, galera? Lembra disso, não tô usando números exatos, tô só te explicando aqui. Esse dinheirinho aqui, ó, que é o que vai sobrar pro Gary, ele vai ser reinvestido. E aí ele pode ser reinvestido
na mesma estrutura que os outros 50 milhões foi investido. Então ele pode usar esses 57 milhões, comprar um imóvel e alavancar o resto, que é provavelmente o que o Gary vai fazer, porque o Gary ele tem essa característica de ser um fundo mais alavancado mesmo, um fundo que gosta de fazer retorno para os cotistas através de vendas também de imóveis oportunos, né? Ele já fez isso várias vezes e ele não tem assim tanto tempo de existência não para poder fazer vendas absurdas assim igual o HGLG faz. E mesmo assim ele não tá decepcionando, ele tá fazendo. Ou seja, esse retorno da quitação dos 300 milhões de reais ali, da sua dívida financeira, esse dinheiro aqui que ele tá quitando, mais isso aqui, juntos tem que render o que teoricamente os imóveis rendem hoje. Se não render, ou seja, se ele não conseguir fazer uma boa alocação desse dinheiro, se ele não conseguir fazer novamente uma boa compra, porque essa compra estava rendendo bastante, ele pode ser que no futuro, quando aquele lucro secar, ele diminua os dividendos. Mas é muito cedo pra gente falar sobre isso ainda. Muito cedo pra gente falar sobre isso ainda. O Gary realmente impressionou nas demissões, o Gary realmente impressionou nas compras, nas vendas. Então é uma gestão que realmente está se esforçando para poder fazer tudo dar certo e o cotista está ficando satisfeito. Tanto é que, dentre os fundos imobiliários em geral, ele é um dos poucos fundos de tijolos que está com PVP de 1. A gente vê aí o próprio HGLG e o BTLG, que são bem maiores do que o Gary, tem muito mais histórico, muito mais histórico. O BTLG é líder em vendas também de imóveis com geração de lucro para os cotistas, mesmo assim está mais descontado do que o Gary 11. Ou seja, o pessoal está gostando da gestão do Gary 11, o rendimento do Gary 11 está mais alto, porque tem mais... Por que o rendimento está mais alto? Agora encaixou, né? Quando eu percebo que você entendeu, aí eu fico feliz aqui, cara. Se eu tivesse mais café aqui, eu bebi. O rendimento tá mais alto porque o fundo é altamente alavancado. Se o fundo é altamente alavancado, ele tem um pouco do patrimônio dele, mas o resto é tudo emprestado. Quando ele vende, ele faz um lucro. Imagina, ele fez esse lucro de 150 milhões, investindo 50 milhões naquele exemplo. Ou seja, os 50 milhões, na verdade, multiplicaram 4 vezes. O resto era alavancagem. Então, é por isso que o rendimento é maior do que os seus pares, tá? Por isso que o rendimento é maior que os seus pares. E aí, agora a gente entra numa parte aqui que você precisa prestar atenção, que é sobre a alavancagem do Gary. Olha só, aqui na parte do portfólio dos imóveis, 74% tá em renda urbana. Agora com essa venda, provavelmente vai ficar 50% de novo, né? E vai vender grande parte da exposição dele de renda urbana, que eu não acho ruim não. Eu prefiro que ele tenha 50% logística, 50% renda urbana mesmo. E é lógico que ele vai ter liberdade para às vezes aumentar a sua logística, às vezes aumentar a sua parte de renda urbana, não tem problema nenhum. E com o bom trabalho que a gestão tá fazendo, faz sentido realmente você confiar no gestor se você concorda com essa estratégia de investimento, tá? Com essa estratégia de investimento. Antes que os mimizentos comecem a falar, não sou patrocinado pelo Gary não, pelo amor de Deus. Quando o trem é bom, eu tenho que falar que é bom. Quando o trem é ruim, eu falo que o negócio é ruim também, tá? Então aqui eu tô elogiando o Gary até o momento, porque até o momento ele mereceu elogios. Mas você vai ver que eu vou sentar a tarraqueta no Gary agora quando a gente vai falando de alavancagem. Por quê? Quando a gente abaixa ali, ó, vamos passar por lá essa parte dos imóveis e a gente chega aqui na parte de alavancagem. Perceba, o Gary, ele é um fundo muito alavancado. Ele é um fundo muito alavancado. Então a parte de alavancagem, já que eu estou trabalhando com alavancagem, não tem nada de errado nisso, tá? Se você se alavanca bem, inclusive a alavancagem do Gary é boa, é tudo casadinho, é bem direitinho, a estrutura é bem formada. Só que se eu estou trabalhando com alavancagem, eu preciso explicar essa alavancagem de maneira bem didática para que as pessoas são leigas. Porque eu tenho certeza que você, cotista do Gary, tem um monte de cotista, né? O Gary cresceu aí, tá top 1 de crescimento de cotista. Você que é cotista do Gary, provavelmente você não sabe disso aqui que eu vou te mostrar agora. Porque quando a gente fala aqui da parte de alavancagem financeira do Gary, ela é realmente um pouquinho complexa. Ela não é comum como todos os outros fundos imobiliários. Não é comum. Vamos entender aqui então como que funciona essa alavancagem do Gary. Ó, o fundo possui obrigações financeiras. Então é tudo emissão de CRI. Ele não fala aqui que ele tem obrigação por aquisição de imóvel. Qual que é a diferença? Vou pegar aqui um exemplo. Fundo obrigação por aquisição de imóvel. Eu vou adquirir esse imóvel e eu vou ter que pagar 150 milhões. Eu pago 50 milhões pro cara, pego o imóvel pra mim e fico devendo 100 milhões. E falo pra ele assim, ó, vou pagar mais 50 milhões daqui 12 meses e vou pagar mais 50 milhões daqui mais 12 meses. Beleza? Aí eu adquiri um imóvel. Ou seja, fica na promessa, quem me vendeu o imóvel, o Joãozinho que me vendeu o imóvel, fica na promessa de que eu vou pagar bem certinho as parcelas. Agora, como que funciona o CRI? O CRI já é um contrato que precisa ter atrelado os contratos típicos ou atípicos dos fundos. Lembra, o fundo imobiliário não pode se alavancar, não pode pegar dívida. Então ele tem que vender algo que tem dentro dele por um dinheiro. E o que que o fundo imobiliário vende? E afinal, se ele vender o imóvel, ele vai perder o aluguel. O que que ele vende? Ele vende o direito creditório
que aqueles aluguéis entregarão para ele. Por exemplo, eu tenho esse imóvel aqui, olha que loucura que aqui eu tô te ensinando conteúdo de curso pago, hein? Eu tenho esse imóvel aqui e ele me rende R$1.000 por mês. E ele tem um contrato comigo de 10 anos, ou seja, 120 meses. Se é R$1.000 por mês, por 120 meses, não vou ajustar aqui pelo IPCA para ficar simples para você entender. Significa dizer então que durante esses 10 anos eu vou ter R$120 mil de recebimento de aluguel. O que o fundo imobiliário pode fazer? Como que ele emite um CRI? Ele chega na securitizadora e fala assim: securitizadora, esse imóvel aqui vai me render R$120 mil durante esses 10 anos. Você quer pegar esses direitos desses créditos que vão vir mensalmente aí através dos meus aluguéis? Você quer pegar esses direitos desses créditos e me entregar uma grana agora? Aí a securitizadora fala assim: por que eu te entregaria R$120 mil agora, sendo que você vai receber isso no decorrer de 10 anos? Aí o Gary vai e fala assim: não, mas você não precisa me dar 120, pode me dar 80. E aí a securitizadora vai e fala assim: então se eu der R$80 mil pra ele, eu consigo receber R$120 mil no decorrer do ano? E aí é fechado o negócio. O certificado de recebível imobiliário, ó, recebível imobiliário. O que é o recebível imobiliário? O que você recebe de imóvel? Aluguel, pô, agora você entendeu. Então, o fundo imobiliário vai lá e vende esse direito creditório dele, embolsa os 80 mil, e aí o que ele tem que pagar agora? Ele tem que pagar os R$1.000 lá para a securitizadora. Usei números didáticos, tá? Números didáticos. Então tem juros nisso aqui. É basicamente uma dívida, só que essa dívida, principalmente aqui na parte do Gary, é um CRI casado. Ou seja, a dívida que ele tem que pagar é bem certinha com os contratos de aluguéis. Ou seja, eu vou ter que pagar R$500 de dívida, mas o meu aluguel é de 700. Todo mês eu tenho que pagar 500, meu aluguel é de 700. Então eu pago e fico tudo tranquilo. E aí no decorrer do ano eu vou ter uma rendazinha a mais, porque a minha despesa imobiliária é maior que a minha despesa financeira, e quando passar esse período de 10 anos, eu quito tudo, fico com os imóveis para mim e agora o meu rendimento aumenta. Mas perceba, esse rendimento só foi possível por conta da alavancagem, tá? Léo, não tem risco nenhum nisso? Por que todos os fundos não se alavancam então? Pois é, tem risco nisso. Por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar ficar inadimplente. A dívida vai comer, mas o Grupo Pão de Açúcar não tá pagando. E aí? O Grupo Mateus sair dos imóveis. Ah, Léo, mas tem a multa remanescente. Pois é, tem a multa remanescente, mas demora para receber a multa remanescente. Não é assim imediato, saiu, já vou pagar a multa remanescente agora. Demora um pouquinho. Ou seja, durante esse período a dívida financeira tá comendo. Então, tem riscos, né? Porque se não tivesse risco, todo mundo fazia isso, certo? Dito isso, vamos continuar aqui, ó. A gestão atua de maneira ativa, isso aí tem que dar crédito, porque realmente são bem ativos, para a expansão da reciclagem do portfólio. Ou seja, ele alavanca, coleta a valorização, vende, desalavanca e fica com lucro. Aí ele alavanca, coleta a valorização, vende e fica com lucro. É isso que o Gary faz, é por isso que a rentabilidade dele é alta. Então, olha lá, ele faz a reciclagem do portfólio do fundo na manutenção de disponibilidades para fazer frente às obrigações e amortizações de CRI que possui. Importante mencionar que esse processo de reciclagem positiva do portfólio impacta o fundo de duas maneiras. Primeiro, gera lucro distribuído e diminui a alavancagem. Pronto, é isso. Essa é a estratégia do Gary. Só que qual que é o problema? E aí, agora uma crítica ao Gary. Não sei se alguém aí da relação com investidores do Gary vai assistir esse vídeo. Se assistir, já fica o convite para vocês para esclarecer isso pra gente aí. Eu abro o canal aqui pra gente fazer uma live juntos, vocês explicarem isso. Mas fica uma sugestão de melhorar um pouco essa parte para o pessoal entender o que é esse FII Artemis, o pessoal entender o que é esse FII Anes, porque é difícil. A pessoa leiga não consegue chegar nisso aqui não. Porque presta atenção, ó, eu vou vir aqui no Gary, central de documentos. Aqui na parte central de documentos, eu vou lá na parte de informe mensal estruturado, tá aqui ó, informe mensal estruturado, porque é aqui que eu vejo os passivos do fundo, é como se fosse o balanço patrimonial do fundo. Então eu clico aqui em visualizar, eu vou ver aqui no padrão Word, tá, que é o nosso padrão aqui de visualizar, fica mais organizado. E aqui na parte de passivos, perceba, não tem obrigação financeira aqui, obrigação por securitização de recebíveis, não tem. E também não tem obrigação por aquisição de imóveis. Essa aqui a gente sabe por que não tem, porque ele adquiriu os imóveis por securitização, emissão de CRI, mas não tem aqui, tá vendo? E se a gente for calcular a alavancagem pelo informe mensal do Gary, a gente chega numa alavancagem considerando esses outros valores a pagar, porque a gente não sabe se outros valores a pagar é dívida, é outros valores a pagar, pode ser manutenção, pode ser, não tá explícito que é dívida, aí dificulta um pouco o leigo entender, mas se você for calcular isso, a alavancagem bruta ficaria ali em 5,74, pouquíssimo, só que não é. Por que não é? O próprio informe mensal fala aqui que a alavancagem está em torno de 26%, e aí qual que é o problema? Por que eu falei pra você que o Gary, ele é
complexo de analisar nessa parte de alavancagem. Porque preste atenção, olha só, a estrutura de operação do Gary consiste em investimentos diretos e indiretos em imóveis. Os diretos é quando eu vou lá e compro o imóvel diretamente. Pau, tá no nome do Leonardo. Indiretamente é quando eu vou lá, abrir um fundo. Esse fundo é o fundo Léo 11. E o fundo Léo 11 compra o imóvel. Aí agora o fundo Léo 11 tem o imóvel e eu, Léo, sou dono do fundo Léo 11. Então eu tenho o imóvel, mas indiretamente através do fundo. E é exatamente isso que o Gary fez. Isso é bom ou é ruim? Depende da estruturação. Em geral, os caras fazem essas estruturações justamente para poder ter mais benefício fiscal, e justamente para poder aumentar o rendimento pro cotista mesmo, tá? Então aqui você consegue ver, ó, o Gary tem 2 fundos imobiliários que detêm os ativos de renda urbana. Um é o FII Artemis 2025, que é do Grupo Pão de Açúcar e no Mateus, e o outro é o FII Anesse 59, que é os imóveis do Carrefour. Atualmente o Gary possui 75% do FII Artemis e 82% do FII Anesse, e o próprio FII Artemis possui o restante do FII Anesse. Então perceba, é uma estruturação meio complexa. Os imóveis de renda urbana do Gary não é diretamente do Gary, é do FII Artemis. E aí o Gary tem um pouquinho desse FII Artemis. Inclusive, os imóveis do Carrefour são de outro FII. E aí o FII Artemis tem um pouquinho desse FII, ou seja, é indireto para ter o imóvel, e um pouco o Gary é dono desse FII. Ou seja, tem aí uma estruturação que você precisa perceber. E aí por que a alavancagem é de 26%, Léo? Porque esses FIs têm dívida. Olha aqui, se a gente abre aqui o informe mensal, e aí por isso que eu falo que seria bom o Gary trazer isso bem explicadinho, pelo menos a cada 3 relatórios, não sei, né? Fica a sugestão aí. O relatório de vocês é muito bom. Inclusive, já conversei uma vez com alguém aí do Relação de Investidores, o cara muito super educado, me explicou bem direitinho algumas coisas que eu tava com dúvida, repassei pros alunos, repassei aqui no canal, mas essa parte de alavancagem realmente fica complexa do pessoal entender. Perceba, aqui eu tô no fundo Anesse 59, e aí aqui você consegue ver, ó, quanto que ele tem de ativo? 822 milhões. Desses 822 milhões, tá onde? Olha lá, grande parte tá em terreno, imóvel de renda, que é os imóveis ali. O que tem o Anesse? O Anesse tem os imóveis do Carrefour. Beleza, então 782 milhões. Só que perceba, desses 782 milhões, 390 milhões tá em outros valores a pagar. Não fica explícito aqui também que é obrigação por securitização, fica aqui em outros valores a pagar, então teoricamente é dívida sim, é despesa financeira sim, é a parte de alavancagem, mas não fica explícito aqui. E a mesma coisa ali no FII Artemis. Olha só, o Artemis 2022 tem ali 1,1 bilhão em ativos, que é do Grupo Pão de Açúcar e do Mateus, e olha lá o quanto que tem de alavancagem, 747 milhões. Tanto que aqui no próprio relatório, depois ele fala, ó, a somatória do volume de obrigações de amortização até esta data, que é 2047, ele fala que ele jogou os CRIs bem casadinhos com os aluguéis, então vou ter aluguel para vencer lá em 2047, os meus CRIs também vão vencer até lá. Dívida boa, né? Tempo de pagamento, não é igual a dívida do XPML, por exemplo, que tem que pagar 600 milhões agora. Não, é uma dívida boa. Olha, você consegue ver aqui que em 2025 tem que pagar 35, 2026 56, uma dívida tranquilinha de pagar, né? Tranquilinha de pagar. E aqui você consegue ver que no total, olha lá a alavancagem, 939 milhões. Aí você fica sem entender mesmo às vezes. Você que não vai estudar a fundo isso aqui, você fica sem entender, uai, como assim, né? A alavancagem tá 26%, mas a obrigação total é 939. Quando a gente abre aqui o informe mensal do próprio Gary, o ativo dele é 1,4. Aí você fica assim, pô, então se for 900 milhões de 1,4, a alavancagem passa ali dos seus 60%, então fica meio complicado mesmo, né? E aí, de novo, por isso que eu quero reforçar aqui que vocês estão convidados, vocês aí estão convidados, será uma honra receber vocês aqui no canal pra explicar isso aqui pra galera. É inclusive um fundo que eu tenho na carteira e acredito muito na gestão de vocês, mas seria bem legal a gente esclarecer essa parte aí da alavancagem pra galera. Daí a própria carta do relatório diz que tem 521 milhões em caixa, que inclusive é o que tá gerando ali um pouquinho de receita financeira, né? Então vendendo esses imóveis de renda urbana teria esse lucro absurdo, diminuiria um pouquinho a renda imobiliária ali, né, receita imobiliária, mas quitaria grande parte da dívida, 355 milhões de dívida quitaria, é bastante, né, 30% da alavancagem ali seria quitada. Além disso, teria o lucro para poder prover estabilidade de pagamento de dividendos, pelo menos aí no intervalo de 12 meses, eu não sei como que eles vão parcelar esses pagamentos, mas se esse lucro for parcelado, ele vai conseguir pagar estavelmente durante 12, 18 meses, talvez aí, uma garantia de um rendimento melhor, às vezes até subindo um pouquinho o pagamento de dividendos, porque o lucro foi absurdo realmente, né? R$1 de lucro por cota é muita coisa, 10%, né? Mais de 10%, vai dar quase 15% aí. Além disso, vai aumentar um pouquinho o caixa do fundo.
Eu não acredito que ele vai usar esse caixa para quitar mais alavancagem, acredito que ele vai usar esse caixa para poder fazer uma nova compra, né? Ele vai conseguir ali, inclusive talvez até alavancar, porque nós estamos num momento muito bom de compra. Você consegue perceber que mesmo com as taxas muito altas, a gente tá vendo os fundos imobiliários comprando e vendendo imóveis como se o mercado físico fosse totalmente diferente do mercado aqui dentro da Bolsa de Valores. Tá muito desparelhado o preço, né? Tanto que o PVP de 1 pro Gari, pô, a gente viu uma venda aí com 10% de lucro. Na próxima reavaliação patrimonial do Gari, será que não vai valorizar esses imóveis dele? Pô, pra 5, 6, 10%? Aí o PVP de 1 cai pra 0,9 de novo. Então, não se iluda com o PVP em tijolos quando a gente tá falando de um cenário onde, teoricamente, os fundos estão extremamente descontados. Dito isso, pra gente finalizar, eu quero que antes de eu dar a minha opinião, você pause o vídeo e comente aqui se você está comprando ou não está comprando Gari, se você acha que vai ser boa pra caramba essa venda aí ou não, se você vai aumentar a posição na sua carteira de Gari ou não. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quantas cotinhas você tem de Gari, quanto que ele representa na sua carteira. A minha opinião é que sim, o Gari é um fundo muito bom, é um fundo que tem uma gestão ativa muito boa. No momento, pra mim não faz sentido aumentar a minha posição em Gari, porque existem outros fundos que estão extremamente descontados. O Gari ele é tão bom, mas tão bom e confere tanta rentabilidade aí aos cotistas e é tão visível essa rentabilidade que a galera compra pra caramba, né? Então o PVP já deu uma inflada. Você olha para outros fundos pares do Gari que tá entregando um rendimento tão bom quanto, com a segurança às vezes até maior porque tem menos alavancagem e tá mais descontado. Então para mim hoje não faz sentido aumentar minha posição em Gari enquanto tivermos outras opções. É óbvio que em algum momento pode ser que o Gari volte a ser uma outra oportunidade quando tiver inflado os preços de todos os fundos. E aí a gente vai ver se todos os fundos estão com o PVP de 1, aquele que rende mais, que tem mais prospecção de alta, é aquele que a gente vai escolher. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, que será, você falou, né? Excepcional.